Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Se bem que hoje, na verdade, até agora eu não dormi, viu? Estou até de ontem direto, estava aqui já orando, intercedendo em nome de Jesus. Queridos, nós temos que entender que é um tempo de orar. Lógico, a gente tem que orar sempre, não é verdade? Mas a gente tem que perceber aquele momento que a gente tem que se entregar mais à oração. Queridos, os momentos que estamos vivendo não são fáceis e tudo indica que serão bem mais difíceis. Primeiramente, porque você está vendo a situação, né, do que passa. E outra coisa, os acontecimentos bíblicos. Acontecimentos não só no Brasil, mas no mundo, e você tem que acompanhar aquilo que a palavra de Deus vem dizendo. Bom, mas nós estamos aqui, e a melhor pessoa para nos guiar nesta hora chama-se Espírito Santo. E é o que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 11. Lembrando a você que o nosso trabalho está no YouTube, no canal LEDs. Você está tendo ali a Bíblia capítulo por capítulo. Nós começamos em Gênesis capítulo 1. Hoje nós estamos em Atos capítulo 11. Glória a Deus. Quero dizer para você que, como cristão, eu sempre gostei de orar de madrugada. E quando veio a pandemia, o Espírito de Deus me levou nesse horário, às 5 horas, o horário que eu oro, está fazendo também uma live, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E a meditação hoje é Atos capítulo 11, quando o apóstolo Pedro, ele havia evangelizado Cornélio. Devido o próprio Deus ter dado a ele uma visão, o lençol descendo, havia animais imundos, Deus fala para ele pegar, matar e comer, ele não queria, e Deus falou, olha, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E depois disso, chegam os homens e levam ele à casa de Cornélio. Essa história está no capítulo 10. Mas no capítulo 11, o Pedro, ele conta essa história de novo. Ele estava orando, desceu o lençol, ele não queria comer, Deus falou, pega, e eu purifiquei, e depois os homens chegam e o levam na casa de Cornélio, e o Cornélio aceita Jesus. Veja bem, Pedro ele era judeu. E as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo, elas eram judias, só o Cornélio não. O Cornélio ele foi a primeira pessoa que não era judeu que se converteu. E os judeus, eles guardavam as leis, e de acordo com a lei, por exemplo, eles não podiam nem entrar na casa de quem não fosse judeu, que seria imundo. É por isso que o Pedro teve aquela experiência de ver animais impuros e Deus falar com ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Porque agora o evangelho iria ser levado também para os gentios. O que isso nos ensina? O evangelho ele é para todos. A palavra de Deus ele é para o pobre, ele é para a classe média, a média baixa, a média alta, ele é para todos os povos. A mensagem de salvação é para todos os povos. E o Pedro fez isso por quê? Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então, o versículo 1 a 3 fala assim, Atos 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Você entrou na casa de um homem circunciso para comer? Então, queridos, a atitude aqui de Pedro em ter ido à casa de Cornélio e comido com ele, foi reprovada pelos apóstolos e pelos demais judeus,
que haviam se convertido à fé no Senhor Jesus. Ou seja, os conservadores consideravam que a lei mosaica deveria ser observada literalmente, ou seja, eles queriam ser cristãos, mas queriam manter a lei. Então, depois disso, do versículo 4 ao versículo 16, aqui, Atos capítulo 11, do versículo 4 ao 16, nós encontramos a explicação de Pedro. Ele fez uma explicação sincera. Ele contou a história de como tinha acontecido, dos animais descendo no lençol, e ele não queria. E Deus fala, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E ele conta, e ele fala, não, Deus mandou eu levantar, pegar e comer, e depois os homens me levaram até a casa de Cornélio, houve a conversão da família de Cornélio, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e ele fala no versículo 16, do jeito que Jesus tinha falado. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E ali, queridos, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Antioquia. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristão. E o versículo 24 fala, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, eles viram a graça de Deus, eles viram o poder de Deus, veio Barnabé também, um homem cheio do Espírito Santo. Então Pedro mostra a eles que tudo aquilo que tinha acontecido era por causa da ação de Deus. Então, Pedro fala aqui no versículo 17, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, Pedro ele fala assim, quem era eu para resistir a Deus? Então Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. E esta é a palavra que o Espírito de Deus quer que eu transmita para você. Deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Não resista a Deus. Pedro ele tentou resistir. Eu não vou, é animal imundo. Mas Deus fala com ele, pega, mata e come, porque eu purifiquei. Deus estava dizendo, agora você vai na casa daquele gentio, você vai na casa do Cornélio. Não resista à minha ordem, à minha direção. E é o que Deus fala conosco nesta manhã, para não resistirmos à ordem dele, para não resistirmos à direção dele. Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer guiar você hoje. Não adianta a gente ficar, o tempo está difícil, o tempo está assado, está cozido, está difícil, está ruim. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus levou ele a tomar uma postura. Você vai lá na casa daquele gentio, vai comer com ele, vai pregar para ele. Ele não é imundo porque eu estou purificando e ele precisa de Jesus. Não resista à direção do Espírito Santo de Deus. Por mais que você esteja enfrentando luta, por mais que você esteja enfrentando dificuldade, por mais que você possa estar preocupado, preocupada, triste, abatido, angustiado, nervoso, nervosa, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo te guiar. O mesmo Espírito Santo que guiou Pedro, ele quer guiar você e eu. Ele quer guiar-nos a fazer a vontade de Deus, os planos de Deus, a direção de Deus, em nome de Jesus. Independente de quem vai ficar com a eleição, independente do que vai suceder, deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Deus precisa de pessoas que aceitem ser guiadas pelo Espírito Santo.
Segura sua caneca com água e vamos orar. Querido Espírito Santo, eu te dou graças por este dia, que tu me concede de estar aqui levando a tua palavra. Espírito Santo, tu guiaste Pedro, venha me guiar, venha guiar esta mulher, venha guiar essa pessoa que está aqui ao vivo agora, essa pessoa que talvez nem dormiu direito. Oh, Espírito Santo, venha guiar esta mulher em decisões que ela precisa de tomar hoje. Venha guiar aquele que é patrão, aquele que é patroa, venha guiar aquele que é funcionário, venha guiar aquele que tem que dar ordens, venha guiar aquele que tem que receber ordem. Venha guiar essa pessoa em orientações que ela tem que dar, em decisões que ela tem que dar. Venha guiar, venha guiar, venha guiar, venha guiar. Senhor, essa pessoa que talvez está com dívidas e o que ela ganha não está dando para cumprir com os seus objetivos. Guie ela, Espírito Santo, o que ela tem que fazer. Guie ela até mesmo qual a conta mais importante que ela deve pagar. Guie ela na tomada de decisão que ela tem que ter. Guia, Espírito Santo de Deus, guia. Guia ela quando ela for rezar, quando ela for orar. Guia ela quando ela for ler a Bíblia. Guia ela quando ela for visitar alguém. Guia ela quando ela estiver no trânsito. Guia ela quando ela estiver no trabalho. Guia ela quando ela estiver conversando com o esposo, com a esposa. Essa pessoa que precisa ter uma conversa direcionada, uma conversa urgente, uma conversa olho no olho. Guia, Espírito Santo, guia. Guia essa pessoa que está triste. Guia essa pessoa que vai viajar. Guia essa pessoa que está preocupada. Guia essa pessoa que está triste, abatida, nervosa, indecisa. Guia, assim como tu guiaste o Pedro. Amém? Pode tomar a água. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Água é símbolo do Espírito Santo de Deus. Assim como essa água vai limpar as toxinas do seu corpo, a água tomada em jejum, lógico, em uma quantidade maior, deixe o Espírito Santo de Deus purificar sua mente. Deixe ele purificar seu coração. Deixe ele te guiar nas suas palavras e nas suas decisões. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Eu vou terminar com a imagem da arca. Aqui é a arca do meu... Essa arca aqui foi do meu neto Silas e hoje ela está sendo também do meu neto Miguel. Aí todo dia a gente conta a história para ele aí de Noé. Glória a Deus. Tá aí os bichos. Um beijo no teu coração.